Esse é o vídeo de introdução para o livro de Salmos. E sem perder muito tempo, a gente já vai para as informações para que vocês tenham uma leitura ainda mais efetiva quando vocês estiverem lendo o livro de Salmos. Muito bem. O livro de Salmo é o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos. Só que o livro de Salmos não é apenas um livro. Os Salmos é um compilado de 5 livros. Dentro do livro de Salmos, temos 5 livros que, somados todos, dão 150 capítulos. Os textos que foram escritos, os textos de Salmos, foram compostos em um período de 1000 anos, cerca de 1410 a.C. até 430 a.C. Então, é um compilado de músicas, de canções, de poesias feitas em diversas épocas, em diversos momentos históricos do povo judeu. Naturalmente, Salmo não tem só um autor. E eu já disse em um outro vídeo que este salmo ele reflete o livro da lei do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Se ele tem 5 capítulos, cada um dos capítulos, né, cada uma dessas partes, melhor dizendo, cada um desses rolos do livro de Salmos, cada um desse conjunto de livros do livro de Salmos corresponde a um livro do Pentateuco. O primeiro livro de Salmos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 41, faz um paralelo com o livro de Gênesis. O segundo livro de Salmos, que vai do capítulo 42 até o capítulo 72, faz um paralelo com o livro de Êxodo. O livro número 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89, faz um paralelo com o livro de Levítico. O livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, faz um paralelo com o livro de Números. E, para terminar, o livro de Salmos, número 5, vai do Salmo 107 até o Salmo 150 e faz um paralelo com o livro de Deuteronômio. Sobre os autores dos livros de Salmos. São vários autores diferentes e alguns salmos não têm uma autoria conhecida, não se encontrou na arqueologia ou na historiografia do Antigo Testamento a autoria de alguns deles. Muitos salmos foram de composição do Davi, do rei Davi. Outros são salmos de Davi e os filhos de Corá, que são personagens históricos dentro da história do povo judeu. Alguns salmos são de Asaf, né? Alguns salmos não têm um autor conhecido e outros escritores também compuseram alguns poucos salmos. E Davi fez a maioria deles, né? Por exemplo, o primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao 41, o compilador e autor é atribuído a Davi. Ele foi quem escreveu e também uniu esses cânticos, essas poesias, em um livro só. Fala sobre a humanidade, criação e a necessidade humana. Esse é o primeiro livro dos Salmos, do Salmo 1 ao 41. O conteúdo geral é de pedidos de ajuda e canções de louvor. E ele está ali datado entre o ano 1020 a 970 a.C. O livro 2 tem salmos de Davi e salmos dos filhos de Corá. Já já eu falo sobre os filhos de Corá. Quem provavelmente compilou esses salmos foram Ezequias ou Josias. São reis da história de Israel. E aí fala sobre, faz um paralelo com o Êxodo, o assunto é libertação e redenção. Libertação de Israel do cativeiro nacional e dos indivíduos do pecado, a data provável é de 970 a 610. Quando eu falo sobre libertação de Israel do cativeiro, é quando eles foram
cativos para a Babilônia, né? E dos indivíduos do pecado, fala da relação do indivíduo com o seu aprisionamento com o pecado. O livro número 3, o Salmo 73 e 89, são feitos, são atribuídas é atribuída a autoria a Asaf, compilado por Ezequias e Josias. É o livro que faz paralelo com o livro de Levíticos e fala sobre adoração e aproximação a Deus. São canções de adoração e a datação desses salmos está mais ou menos entre os anos 970 e 610 a.C. sempre. O livro 4 é de autoria desconhecida. São salmos que não têm a autoria atribuída, mas o compilado está entre Esdras e Neemias, que foram líderes do povo, né? Principalmente na jornada de retorno à Terra Prometida, né? E o tema é a caminhada pelo deserto e os altos e baixos da vida. Interessante saber dos temas porque a partir deles a gente vai conseguindo se guiar quando a gente precisar ler por nós. Isso dá para a gente uma certa orientação, né? Então, o conteúdo geral é sobre confissão de fracasso e expressão de louvor, e esses é a data aproximada de 430, ou seja, os últimos salmos a serem escritos. E o quinto livro vai falar do Salmo 107 ao 150, é atribuído a Davi e outros escritores, alguns conhecidos, os compiladores também, entre Esdras e Neemias, e a parte correspondente a Deuteronômio fala sobre a palavra de Deus, o valor da palavra, né? O lugar da palavra de Deus na vida da gente. E também é algum dos últimos livros a serem escritos lá por volta do ano 430 a.C. Agora eu estou colocando na tela aí uma coisa interessante pra caramba, muito interessante, que é dos Salmos. Alguns salmos que são profecias acerca de Jesus, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, das ações da vida de Jesus. São profecias que estão contidas dentro dos cânticos e das poesias dos Salmos. Estou aqui espremidinho aqui na tela para poder ter bastante espaço para vocês poderem ver grande aí. Ó, o Salmo 2, verso 7. Declara o Messias, seu filho, e o cumprimento da profecia no Novo Testamento. Mateus 3, 17. Todas as coisas postas debaixo dos seus pés. O cumprimento está em Hebreus 2, 8. Então a gente vai vendo aqui vários textos para você dar uma olhadinha. Muitos deles a gente já passou por eles, né? Para você poder olhar e enriquecer ainda mais a sua leitura. Falando rapidamente agora sobre Corá. Corá foi um homem que, lá em Números 16, você vai conhecer essa história. Foi um homem que liderou uma rebelião contra Moisés e Arão. E aconteceu um fato curioso com eles, com esses rebeldes. Eles foram engolidos pela terra como consequência do erro, da traição deles. Também é uma forma de legitimar diante do povo a autoridade de Moisés, que Cora e os seus ali, seguidores estavam questionando. São os descendentes deste Corá que são autores destes alguns salmos que eu citei. E há de se perceber ali que ah, esse pano de fundo, essa história, você consegue perceber na fala dos salmos um pouco dessa história trágica, sabe? Você percebe ali um pouco resquícios, palavras e sentimentos que refletem esse quadro trágico de perda trágica de um ente querido, né? Na tela agora, um programa que eu tenho aqui
se chama Explorador de Salmos. Olha que interessante. Todos os salmos, não sei se está grande o suficiente para você. Aqui eu tenho várias formas de demonstração, salmos em ordem. Essas cores aqui demonstram o gênero. Ó, vermelho, louvor, salmos de louvor, estão os números ali. Em azul, salmos de lamentação, salmos da realidade, salmos de sabedoria, de ações de graça, hinos, vendo aqui laranja, confiança, nesse azul claro aqui. Por estrutura, ó, salmos que são acrósticos, salmos que são estrofes e salmos que são quiasma. O que é uma quiasma? Quiasma é representada na Bíblia pela letra grega qui, que forma um X. Quiamismo, quiasmo, quiasmo, desculpa aí, confusão. É uma construção de palavras e ideias contrastantes que ajudam a compreender e destacar a mensagem. Me embolei, mas saiu. Então, esse é um quiasmo, ideias contrastantes que vão evidenciar uma ideia. Aqui está por autor, né? Estava falando sobre os autores. Ó, os filhos de Corá aqui, os descendentes dele, Salmos de Davi, Asaf, Anônimos, Salomão, né? Emã, o Esraíta, um salmo atribuído a ele, Etã, Moisés, olha que legal, Ageu, Zacarias, Anônimo, tá vendo? Tá aqui por autoria, para a gente poder identificá-los. Davi aqui também, muito bem. E agora a divisão por livro, aquilo que eu falei no início. O livro número um, que vai do Salmo 1 ao 42, o livro 2 e assim por diante. Tá vendo? E aí os gêneros, salmos de lamentação, tá vendo? Vamos a outro filtro, salmos de louvor, tá vendo? Por livro, né? Vou botar em ordem, que fica melhor. Ou assim, se fica melhor. Salmos de louvor, salmos que são hinos, né? Os salmos reais, né? Eu falei salmo real da realidade, salmos reais, de reis, né? Eu fiz uma confusão aqui, peço perdão. Salmos de sabedoria, não é isso? E ações de graça, bonito, né? Estou botando na tela porque vocês vão podendo ver, né? Salmos de confiança, né? Então, muito bacana é, essa ferramenta aqui. Esse é um programa chamado Logos, software bíblico Logos, está aqui em cima. Não é um aplicativo, não é um programa barato, eu digo isso para vocês, né? Mas muito útil, né? Conforme a gente for passando pelos salmos individualmente, a gente vai aprofundando um pouquinho mais cada um deles, tá certo? Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.